Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu dou continuidade a uma conversa com a professora Francina Lira, que é presidente da Associação Amazonense de Escritores. Ela contava para a gente um pouco da infância dela numa comunidade distante, isolada no interior da Amazonas. A professora Francina Lira pode contar um pouco da sua história que no programa de ontem não deu tempo? Pois é, realmente, assim, como eu falei, a minha mãe, ela era muito criativa, então, com a pouca escolaridade que ela tinha, foi a quarta Primeiro série. de tudo, para quem não assistiu ao programa de ontem, a professora Francina Lira nasceu numa comunidade próxima a Benjamin Constant. Era uma comunidade isolada, onde não havia escola. Ela foi alfabetizada pela mãe dela, né? Que além de alfabetizar da forma tradicional, também era criativa e utilizava várias formas de fazê-los aprender formas criativas, né? Através de sementes. Conta um pouco pra gente. Pois é, eu nasci em Benjamin Constant, mas vivi muito tempo nessas comunidades. Tanto que esse livro aqui, A Yara Feia, eu começo contando tudo acontece em uma dessas comunidades que eu morei, que foi a comunidade de São João. E a mamãe era assim, ela sempre foi muito criativa, então ela ensinava a gente com as coisas da natureza mesmo, com o que a gente tinha. Então, a gente utilizava semente, ela colocava a gente para fazer colagens com sementes, fazia objetos de barro, com escamas, e em datas comemorativas ela fazia a gente fazer apresentações, fazia jogral, e até ser baliza. Se alguém sabe o que é ser baliza? Eu era aquela pessoa, eu e minha irmã, era aquela pessoa que ia no 7 de setembro marchando e dando piruetas e tudo mais. Então, ela fazia isso com a gente. E aí, então, quando eu cresci, né, depois que eu me tornei escritora, e aí eu já passei a chamá-la para fazer isso comigo também, né? Então, ela se apresentou algumas vezes comigo em Anamã, no Caldeira, em eventos da BEPA e do Formas em Poemas. Tem um poema chamado Anunciação, de Vinícius de Moraes, que a gente fez lá no IGA. Acho que foi a primeira vez que a gente fez, nós ensaiamos, foi muito legal. Então, são lembranças que eu tenho com ela. E, assim, dentro desse meu livro aqui, dos 30 anos da CIAN, no meu discurso de posse, eu falei um pouco dessa minha trajetória e eu fiz um poema chamado Desaguar Amazônico, que fala sobre essa minha vida de Benjamin Constant para Manaus e da importância da minha mãe, né? E ainda mais agora, recentemente, foi o Dia das Mães, e aí minha mãe foi muito importante para mim nessa fase toda, até como referência de mulher forte e de mulher frágil também, de mulher que lutava pelo que ela queria, pelo sustento dos filhos dela, mas que tinha esse momento de fraqueza. Então, eu tenho muito dela com relação a isso. E aí, na tua carreira como pedagoga, você quer retribuir tudo isso que você aprendeu, né? Todas essas... toda essa criatividade, todas essas maneiras alternativas de ensinar, né? Abraçando alguns projetos, né? Que acolhem crianças de 4 a 14 anos, né? Projetos que levam a leitura para essas comunidades distantes, que não têm acesso a sair de casa e passar numa livraria, ou atravessar a rua e ir a uma biblioteca, né? Crianças que vivem isoladas ali, né? As comunidades, algumas não têm escola, né? Você contava que determinadas comunidades são tão poucos moradores, né, que nem escola chega lá. E esse projeto, né, que você abraçou agora dos pequenos leitores, grandes sonhos, ele é um projeto que começou na praça em Benjamin Constant e tem como segunda fase né, através do transporte fluvial até essas pequenas comunidades, né, levando alegria, levando sonhos e levando a literatura para essas crianças que vivem isoladas de qualquer tipo, né, de brinquedos e livros que as pessoas têm acesso nos grandes centros, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes nessas comunidades do interior, só é a família mesmo, tem uma casa aqui, outra ali,
Eu lembro muito dessa minha vida, uma casa aqui, outra ali, outra lá, né, na curva do rio, né? E trazer esse momento, e sempre há uma família que acolhe as demais, e que é onde é o ponto de reunião de todos eles. E esse projeto, na sua segunda fase, ele vai proporcionar isso, né? Que é onde as pessoas vão poder ter acesso a todo esse material que vocês vão doar, que a gente já adquiriu, que são os livros. O que mais temos agora são livros, né? Mas a gente precisa muito desses materiais, até para levar, por exemplo, o ofício, né? Folha de A4, você imprimir uma atividade lúdica para você fazer um momento de pintura, de coloração. Então, isso é muito importante. E quando você vê uma lancha, um barco chegando com pessoas, isso já acaba um fuzuê dentro da comunidade, né? E quando você começa a contar, fazer a contação de história, se você faz uma contação de história bem lúdica, com personagem, isso tudo faz com que aquele momento seja muito especial. Então, é isso que o projeto, que a equipe da professora Mirtes, com o FEA Cássio, também estão proporcionando isso. Então, são várias pessoas envolvidas nesse projeto. Professora Francina, a gente tem vários relatos de uma das maiores escritoras do Brasil, né? Que é escritora de novelas, que é a Glória Pérez, que foi criada no Acre, né? E que fala dessa relação dela com a chegada do barco, né? O que é a chegada do barco para quem vive isolado? Explica melhor para quem está nos assistindo, que nunca morou fora de um grande centro, né? Qual é a emoção da chegada de um barco na pequena comunidade? É muito bom você ter contato com outras pessoas que não seja a sua família. Eu lembro que a Marinha chegava lá no porto, lá na frente da casa da minha mãe, levava medicamentos. Lá a nossa casa era o ponto. Lá é o barco que trazia as merendas também, a mamãe fazia as merendas. Então, é uma forma de a gente ter contato, até culturalmente, né, com as outras pessoas, ter aquela interação, o modo de falar também, o contato com outros equipamentos que não seja aquilo do dia a dia, porque eu convivia com caniço, com tarrafa, com faquinha, com muita mandioca, muita roça, né? Então, aquilo peixe, farinha, então ter uma outra coisa vindo, por exemplo, a questão dos biscoitos. É uma coisa que eu não comia. Para a gente comer um pão, a mamãe ia para o papai, para a Atalaia, para o Benjamin Constant, trazia pão, colocava dentro da farinha, ele ficava duro, virava rosca, né? Virava torrada, não torrada porque não foi torrado, mas virava um pão duro, né? Então, assim, essa questão da alimentação, de dar até um gosto, né? Trazer a questão do paladar, da gastronomia, da culinária de uma outra forma que a gente não tem. Conta esse método, porque agora eu fiquei curiosa. Guardar o pão na farinha? Na farinha ele fica duro, menina. Ele não apodrece. Porque a farinha, ela absorve Eu acredito que sim. Eu nunca fiz aqui na cidade, acredita? Mas lá eles faziam isso. Colocava dentro da farinha. E aí vocês comiam como torrada? Como torrada. Era como a gente tinha acesso a pão. Quer dizer que um pão fresco quando veio para capital só? Só quando veio para capital. A gente comia muita bolacha, aquela de motor. Presta atenção. Vocês estão escutando esse relato? Eu sou do interior. Uma comunidade do interior que não tem acesso a um pão, né? O pão nosso de cada dia. Você imagina o efeito que um livro, que um brinquedo, que um material escolar, que um lápis de cor, que um giz de cera, que uma folha de papel faz nessas crianças, né? De repente, você está na tua casa assistindo isso agora, jantando com os teus filhos, e você olha para a estante, um número grande de livros que eles já leram, de material escolar que sobrou do ano passado que ele não utilizou, né? De brinquedos educativos que já passou a fase, né? Isso tudo pode fazer uma diferença muito grande numa criança que vive numa comunidade. Fazer um pão em casa é impossível para vocês, então? A gente não fazia pão porque a gente não tinha fogão elétrico, nosso fogão era a lenha, né? Uhum. E
Então, não tinha muito essas coisas, gente. Nós vivíamos com o básico mesmo. Mas o que a tua mãe cozinhava no teu fogão a lenha? Peixe, mas a gente comia muito peixe, né? A gente pescava, tudo era assim, o rio aqui correndo. Eu era responsável por remar para minha irmã ir lá. Ela colocava malhadeira, tirava a malhadeira, porque meu pai ficava muito tempo fora de casa. Então a gente que cuidava da casa junto com a minha mãe, da nossa sobrevivência. E a alimentação dos bebês, como que faz quando sai do peito? É farinha de banana? Sim, farinha de mandioca? Também, justamente isso, também tinha isso. Eu fui criada com banana amassada. Então, eu não cheguei por exemplo, eu não tive muito acesso a esses migaus. Então, todos os migaus eram migaus de banana, migaus de aquelas bananas assim, que eles faziam, né? A comunidade que é mais distante, que não tem o rio passando na frente, que não tem a bananeira dando fruto o tempo todo, é que precisa dessas farinhas, que precisa levar tem o chá peixe também, seco, né? Chá, eu tomei muito chá. Quando não tem café, a gente está acostumado a não tomar chá e mingaus. E no interior também, toda hora é hora de comer peixe. Então, se tivesse peixe no café da manhã, a gente comia peixe no café da manhã. Entendeu? Então, é uma vida... peixe e farinha, a vida está resolvida, né? Agora, assim, agora estou tendo problemas com a farinha, né? Mas eu sempre comi muita farinha. Mas assim, o amazonense, ele criado com essa alimentação tão fresca, ele realmente reage à alimentação da capital, né? As pessoas que vêm do interior, elas dizem que a farinha daqui ela é meio azeda, meio indigesta. Existe isso mesmo, Francina? Eu acho que eu não gostava da farinha que a gente fazia. Eu gosto mais da guarini. Eu prefiro agora naquela farinha d'água, já não gosto muito, mas na época que nós produzíamos a nossa farinha. A gente tomava muito açaí, então macaxeira, banana, então nossa alimentação era saudável. Agora, vocês faziam a farinha ralando a macaxeira? Tá. E por que tu não gostavas da farinha que vocês faziam? Eu vim descobrir que eu não gostava depois que eu provei a guarini, entendeu? Não, mas eu não gostava. Vocês faziam o que fala farinha baguda, que é baguda. Olha só, porque assim, tem a farinha, aquela farinha fresca, né? Eu vi também a farinha puba, que é uma outra que eu não sei se ainda fazem, mas quando você deixa a macaxeira mais... ficar mais mole, vai ficar mais tempo. Gente, a gente vai tirar um intervalo aqui para falar um pouquinho dessas receitas aqui e a gente volta já com mais professora Francina, presidente da Associação Amazonense de Escritores. Voltando aqui nesse segundo bloco com a professora Francina, que é a presidente da Associação Amazonense de Escritores e que vem numa realidade de comunidade no interior, né? Daquelas pequenas comunidades que esperam dias para que um barco chegue, né? Que tem uma alimentação. A gente falava aqui antes do intervalo, a respeito do estranhamento ao conhecer a farinha da capital, né? Do relacionamento de amor e ódio que ela tinha com a farinha que ela mesma fabricava lá com a família. Qual era a diferença? Não era uma relação de amor e ódio, não. Se a gente fazia, eu comia mesmo. A única coisa que eu não gostava de beiju. Né? Mas a gente tinha um forno na nossa casa mesmo, nós fazíamos nossa farinha, gente, a prensa. O beiju é a tapioca da forma mais durinha, né? Explica para o povo que... Eu não sou uma pessoa indicada para falar sobre essas coisas, não, né? Não, a gente está falando sobre isso pelo seguinte, porque além do projeto Pequenos Leitores precisar dos livros, do material didático e tudo mais, também essa criançada nunca viu um pão, né? Essa criançada nunca viu um biscoito recheado, essa criançada nunca viu... Não que isso vai ser a base da alimentação deles, mas isso
é o diferente para que, quando chegue aquele barco com os livros, tenha um atrativo, um lanche diferente, né? Um colorido diferente, um material escolar. Se você tem aparelho de DVD que você não utiliza mais, que agora tudo é era do streaming. Essa questão do você ter acesso a um filme, né? A um filme, da forma que for. Que quer doar DVDs, quer doar VHS, quer doar aparelhos que não usa mais, que hoje tudo é streaming. Nessas comunidades, você colocar uma tela para a criançada, né? E explicar aquele filme faz uma diferença. O que a gente tem de mais que está fazendo mal para a gente, eles têm de menos, né? E tudo bem dosado faz parte. Até porque filmes, esses vídeos transmitidos de forma pedagógica é muito bom, porque eu faço isso na biblioteca em que eu trabalho, né? Eu trabalho como pedagoga em um horário, eu sou auxiliar de biblioteca em outro horário. E tudo dentro da educação, tudo é muito pedagógico, tudo é um livro, é um filme, é uma música que você coloca, e você pode usar isso como um material pedagógico. Só basta você direcionar. Então, você colocar uma música e depois falar sobre que ritmo, qual a região que é mais daquele ritmo, e falar sobre a letra, sobre o pensamento, a ideologia daquilo lá, tudo isso é muito novo. É muito novo, não, é muito pedagógico, e é muito bom que seja exposto para a criança, principalmente, né? E para os jovens também. Algumas vezes os jovens estão ouvindo música que nem sabem o que realmente está por trás daquela letra, e aquele ritmo, aquela forma de dançar. E os filmes também, como a Miss estava falando, você projetar em uma tela grande, né, como estava falando da questão do data show, mesmo se não for data show, mas ser um televisor, e você ter aquele acesso àqueles filmes que a gente tem aqui a qualquer momento, é uma coisa diferenciada. A gente vê sempre, né, nesses documentários culturais a respeito da chegada do cinema nas comunidades. Não precisa nem ser comunidade amazônica, que é tão difícil acesso, mas comunidades no interior do Nordeste, no interior de Minas Gerais, que são acessadas por estrada, mas de qualquer maneira não existe um cinema, não existe determinados locais de entretenimento que existem nas capitais, né? Existem cidades onde o cinema vai, através de projetos culturais, e se coloca, chega aquilo na praça e muda a vida de tanta gente, né? Tanta gente identifica algum elemento novo, né? Naquilo que está sendo transmitido nas telas, né? E a gente ainda vê uma realidade de Brasil, né, muito parecida com o que foi há décadas, né? Um Brasil isolado, né? Então, gente, eu vou ler, né, a lista de materiais que vocês podem doar para a Associação Amazonense de Escritores. Para o projeto... entregar em Benjamin Constant para o projeto de leitura itinerante Pequenos Leitores, Grandes Sonhos, tá? Eu vou ler essa lista. Existe uma lista de material que você pode ter em casa, que o seu filho já utilizou, já passou de fase, o seu neto também já utilizou, já passou de fase. Você está pensando, vou fazer aqui uma organização, não tem para quem doar, ou já fiz a organização e está aqui no meu porão, né, esperando uma oportunidade. Pode entrar em contato com a professora Mirtes ou com a professora Francina, que está aqui em Manaus, e pode encaminhar para Benjamin, tá? E tem aquele material que você... eu não tenho filhos pequenos, eu não tenho nada em casa, mas eu quero doar, eu quero participar, eu quero ir numa papelaria, eu quero ir num atacadão, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer a minha parte. Também existe esse material que você pode adquirir. E eu vou ler aqui para você. Para você que tem crianças em casa que já passaram de fase, eles precisam de mais, de cadeirinhas, mesinhas, né? Tapetes emborrachados para que as crianças se acomodem. Então,
tua criança já cresceu, você tem tapete emborrachado, você está disposto a doar, pode entrar em contato com elas. Ela vai dar de novo os contatos dela aqui, né, na tela. Se você tem brinquedos educativos, jogos de tabuleiros, quebra-cabeça, livrinhos de colorir, livros infantos juvenis que seus filhos já leram, tudo isso vocês podem doar, tá? DVDs, aparelho de DVD, aquela TV que para você já está obsoleta, que você já tem uma TV nova, você pode doar, porque isso na comunidade, uma TV de tela grande faz toda a diferença, né? DVD de filmes educativos, programas educativos, né? DVD infantis. E tem também o que você pode adquirir na papelaria, no atacadão. Lápis de cor. Qual é a criança que não ama lápis de cor e giz de cera, né? Tintas, apontadores, borrachas, lápis. Cola branca, cola colorida, tinta guache, pincel para pintura. Pintura a dedo. Tesoura, barbante, grampeador, grampo, papel madeira, cartolina, EVA. O EVA é aquele emborrachado, gente. O TNT, que é o tecido não tecido, né? Quem tiver condição de doar um data show, uma tela de projeção, nossa, maravilhoso. Agora, se você tem as fantasias de personagens, né, que os seus filhos não utilizam mais, ou que você mesmo utilizava para os seus filhos, para fazer o entretenimento dos seus filhos, eles já cresceram, né? É muito bem-vinda essa fantasia para esse lado lúdico, né? Fantoches, caixa de som, microfone. E aqui, né, sem esquecer dos lanchinhos que a professora Mirtes tanto defende que seja interessante levar para a criançada, né? Aquelas caixas com copinhos d'água, né? Os biscoitinhos, né? Biscoito é uma coisa que chama muito a atenção deles, né? Porque não tem tanto acesso, né? Gente, sem contar que tudo é mais caro no interior e a renda do interiorano é muito menor. Então, o poder de consumo fica muito limitado, né? Professora, por favor, os contatos de novo, para que fique fácil para todo mundo que quiser doar para esse projeto, entrar em contato com a Associação Amazonense dos Escritores e entrar em contato com a senhora, professora Francina Lira. Tá. O meu telefone do WhatsApp é 92 992 33 8185. Ou podem me procurar também pelo Instagram, @FrancinaLira. Também mando uma mensagem por lá que eu entro em contato com vocês e a gente pode conversar e ver a melhor forma de pegar essa doação que você está disposto a doar para o projeto. E o contato da Associação de Escritores? A Associação de Escritores também é @ASEAM, ASEAM.escritores. Também é a mesma coisa, pode deixar lá um recadinho lá que eu vou retornar. Agora a gente já está chegando no final desse programa. Eu queria te pedir tuas considerações finais e contar com o apoio de vocês para fazer esse projeto chegar nas regiões mais isoladas aqui desse nosso Amazonas. Realmente, eu gostaria de que você pudesse ajudar o projeto Pequenos Leitores, Grandes Sonhos, porque é um projeto que está sendo desenvolvido em Benjamin Constant, gente. Para chegar em Benjamin Constant de barco são 8 dias. E não é como atravessar aqui a ponte no Tairanduba ou pegar a estrada em Manacapuru. É um local já de fronteira, onde é difícil a gente sair daqui com uma equipe para ir para lá, porque eu gostaria muito de
participar diretamente desse projeto, mas devido a essa logística, fica difícil de eu ir. E agradecer também a Mirtes por me deixar participar, colaborar, porque, como eu falei para ela, eu sou benjaminense, mas eu não me sentia fazendo parte de Benjamin Constant. Eu só estou me sentindo parte de Benjamin Constant agora com esse projeto, porque eu posso contribuir. Então, eu peço também que vocês contribuam com as doações que a Trícia já listou, já falou várias vezes. Obrigada, Trícia, por esse momento. Imagina, que você abriu para mim e para mim para o projeto. Vocês são super bem-vindas para contar como anda, né, o projeto. A gente manda fotos, a gente manda fotos todo sábado. Você tem que vir aqui apresentar e mostrar a alegria da criançada. E eu agradeço a vocês também que nos dão a permissão de entrar nesse horário de jantar na casa de vocês, a permissão de estar com vocês todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas, pela nossa TV Record News Manaus, canal 27.1, ou 78net, e através dos canais digitais, @TríciaTadros, ou D24, e no YouTube, a qualquer hora, você assiste a essa e a outras entrevistas no YouTube, @TríciaTadros. Agradeço a audiência de vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa.